Historicamente, o petismo se justificou na luta pelo direito dos trabalhadores. Sim, porque ele se consolida numa época de grande pujança industrial, que foi a época do regime militar, aí, de 64 até 85, quando nós tínhamos indústria, nós tínhamos uma cultura do trabalho, nós tínhamos trabalho fabril em massa, política industrial, operariado. Então se justificava o seletismo, os seletistas, a CLT, a defesa do direito dos trabalhadores, a sindicalização dos vários segmentos do trabalho. Vocês se recordam a indústria automobilística aqui na região do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e por aí vai, né? Mas, no entanto, o Brasil se desindustrializou, principalmente com o fim da Guerra Fria e a entrada do neoliberalismo, da era Reagan e Thatcher. No Brasil também a Lava Jato ajudou bastante a desindustrialização do Brasil, né? Daí que acontece, você tem um momento que surge aí as ONGs, o progressismo, a cultura woke, né? Mas veja, o antipetismo, por exemplo, que é uma das bases aí do bolsonarismo, veja, ele acusava o PT, né? Mas na verdade assim, na verdade o partido que promoveu a agenda woke no Brasil nem foi o PT, foi o PSOL, né? E o Jorge Soros despejou imensas quantias em ONGs. Por quê? Porque essa coisa aí não tem uma base cultural no Brasil, na brasilidade, ela foi trazida de fora, né? Esse progressismo europeu aí não tem uma base cultural aqui, mas o PT escorregou nessa casca de banana, né? E o bolsonarismo nadou de braçada, né? Veja, na cultura antipetista que ele fomentou, graças aí ao olavismo cultural, né? que é uma agenda hegemônica americana e sionista, né? Além disso, o bolsonarismo ele tem uma base na ala radical do regime militar. Ele quer exaltar, às vezes, exaltar a brilhante Ustra, né? Ele quer, quando na verdade ele deveria fazer uma defesa da industrialização. Mas, no entanto, ele é neoliberal. Então, ele é uma contradição ambulante, né? Sem dizer também que ele tem uma base no ressentimento de uma classe média, né, que viu no assistencialismo, e que foi o que restou do petismo, o assistencialismo. Essa classe média viu no assistencialismo uma ameaça a si mesma. E hoje nós estamos numa outra época. Eu acho que se deveria voltar a debater no Brasil uma cultura do trabalho, né? Nós estamos numa época de serviços. O indivíduo prefere trabalhar 12 horas por dia de maneira independente, por exemplo, fazendo entrega ou dirigindo Uber, ele vai ganhar muito mais do que ele receber um salário mínimo numa indústria, como existia antigamente, né? E hoje você tem aqui um modelo que parece que vai surgindo no Brasil, que é um modelo chinês, que é incompatível com a CLT, porque o modelo chinês ele é calcado numa cultura do trabalho, né? De alta produtividade, de meta, né? Tem uma intensidade produtiva, tem uma hierarquia ali, uma obediência no negócio, que é o oposto desse modelo aí independente, liberal, flexível. Quer dizer, você trabalha feito um doido, mas você tem a impressão que você é o dono do seu trabalho, você não tem patrão, né? E agora está no meio desse debate aí da escala 6 por 1, né? Veja, o modelo chinês ele prioriza e ele treina, né, o trabalhador. Quer dizer, a ideia é qualificar profissionalmente, ensinar o indivíduo a falar mandarim, sim. Então ele vai ter também essa dificuldade da língua, porque uma empresa que segue o modelo americano, ela vai exigir o quê? Uma exclusão na base, ela vai exigir que você fale inglês já para entrar na empresa. A empresa chinesa não, você vai aprender mandarim lá dentro da empresa, ela vai te oferecer um curso,
ela vai te oferecer mão de obra, treinamento, quer dizer, ela vai investir em infraestrutura, na indústria, na tecnologia, de maneira local, por exemplo, aqui no Brasil. Por exemplo, agora se fala que vai ter aí o trem-bala, e vamos ver se sai do papel. Parece que a Bosch vai fazer um investimento grande aqui no Brasil. A Bosch, a gigante da ferramentaria, né? E também de motores elétricos, híbridos. Bom, a Bosch ela detém aí o Brasil, o investimento da Bosch na América Latina, 80% está no Brasil. Eles têm uma fábrica grande aqui em Campinas, né? E é uma gigante alemã, né? Bom, então vamos ficar atento aí, né? E vamos ver como que vai se dar o embate entre o modelo chinês e o modelo americano aqui no Brasil, e também o Brasil está indo devagarzinho para o lado também da Europa, só que a Europa está num impasse, muito grande. Dizem aí alguns analistas que a Alemanha vai acabar se entendendo com a Rússia, né? O que seria um verdadeiro desastre para os Estados Unidos, porque seria uma pancada aí na hegemonia americana no mundo, já que a geopolítica anglo-americana sempre considerou que a união da Alemanha e da Rússia seria um verdadeiro desastre para o mundo ocidental, né? Porque isso fortaleceria enormemente o mundo eurasiano. E como a Rússia já tem um pé lá junto com a China, na questão da energia, da aliança militar que eles começaram a construir recentemente, vocês sabem, a grande dificuldade aí dos Estados Unidos hoje de impor a sua hegemonia são os BRICS, né? Então, no meio dessa guerra do Irã, que eles estão promovendo aí para dificultar justamente a emergência desse mundo multipolar aí, né? E aqui também nós tivemos uma coisa interessante aqui na nossa São Paulo, no estado de São Paulo, que é a nova comandante da PM Paulista. Veja, um segmento dominado aí pelos machos alfa há mais de... Quantos anos tem a PM? Acho que deve ter uns 200 anos, né? Então é a primeira vez que uma mulher assume uma função desde sempre dominada pelos homens. Todo o nosso apoio aí à Coronel Glauce, nova comandante da PM Paulista, né? Bom, a esquerda raiz aparentemente acabou, né? Parece que o presidente do PSTU ele tinha sido condenado aí por ter criticado o Estado sionista e genocida e expansionista imperialista lá de Israel da ONU, né? Dizem que você não pode criticar nada, né? Nada, nenhuma ação de Israel. Por exemplo, se ele trucida, destrói igrejas, invade o sul do Líbano, destrói a população de Gaza, tudo isso é para o bem, né? Portanto, você não pode criticar. Se você criticar, você é antissemita, tá entendendo? Mesmo que você seja judeu, né? Bom, mas o fato é que nós estamos aí nesse mundo dominado aí por narrativas hegemônicas, né? Uma dessas narrativas hegemônicas é essa narrativa talmúdica, desse Deus vingativo aí do Velho Testamento, né? Bom, mas voltando ao assunto da esquerda raiz, veja, a esquerda raiz aparentemente ela acabou, né? Ah, aliás, a esquerda ou ela é revolucionária, né? Ou seja, comunista, ou ela será apenas uma social-democracia, idêntica ao que o PT se tornou, né? Então, o objetivo de um partido autenticamente de esquerda é o socialismo. Alguma forma de socialismo vai ter de existir na sociedade. Agora, se a sociedade vai ser socialista, bom, primeiro ela tem que passar pelo capitalismo, né? Que é o que a China fez. A China fez a lição de casa. Não, nós vamos ser capitalistas, mas com uma função social. Ou seja, as pessoas comuns é que serão capitalistas, né? Nós vamos ter uma política socialista, mas com uma alta produtividade capitalista. Então, está aí o modelo chinês, esse daí, né? E aqui também teve um evento importante aqui no Brasil, que foi a pernada, a pancada e o tapa, o tabefe que o Lula levou do
Alcolumbre, né, o senador Alcolumbre, presidente do Senado, recusando alçar a posição de ministro do STF o indicado do Poder Executivo. Né? Foi a primeira vez, acho que foi a primeira vez na história que o Senado recusou uma indicação para o STF, né? Que é uma indicação tradicionalmente e formalmente feita pelo presidente da República. Bom, isso pode significar um revés aí para nosso presidente. Pode significar até mesmo o pendurar das chuteiras do matuto, do animal político, que é o presidente do Brasil. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Né? Foi um artigo muito bom aí com o professor Trevisan, Leonardo Trevisan, onde ele falando dos senhores da guerra. Recorde de gastos militares para a guerra do Irã, que a política do Trump se tornou agora uma política belicosa. Né? Falar aqui também para já parte final aqui do nosso vídeo, veja, a Palantir, essa empresa de tecnologia que prega um mundo tecnocrático e transhumano, pesquise esses termos aí. Veja, a Palantir, que é uma empresa do Peter Thiel, né, é o braço cyberpunk da elite israelense e da elite yankee, que é a mesma elite. Veja, a Palantir, ela tem um software lá que serve para matar gente, literalmente, em qualquer lugar, a qualquer momento. Veja, o software da Palantir, ele identifica o alvo, né? É a famosa identificação facial. Por exemplo, o alvo é um terrorista do Hamas, né? Como diz a narrativa, ou pode ser até um imigrante ilegal, hein? Por exemplo, um cubano, né? Bom, e daí o que acontece? O software gera as coordenadas de GPS, e aí são lançadas bombas, mísseis, em cima do alvo, né? Claro que nesse processo você mata centenas de civis, quarteirões inteiros. Para eliminar um alvo, você tem aí um efeito colateral, que o pessoal da Palantir diz que isso é tolerável, esse efeito colateral. Por exemplo, trucidar 2.000 pessoas num quarteirão, destruir um prédio inteiro, né, para eliminar um suposto terrorista do Hamas, né? Então esse efeito colateral aí é desejável, né? Pelos tios, pelos Sam Altmans, pelos Karps aí da vida. Recentemente, a Palantir publicou um manifesto de 22 pontos, intitulado A República Tecnológica, né? The Technological Republic. O texto aí é assinado pelo CEO da Palantir, o Alexander Karp, e ele afirma que a elite do Vale do Silício tem a obrigação moral de defender os Estados Unidos, né, com o uso militar de IA. Né? Então veja, você está defendendo os Estados Unidos quando você está destruindo a vida de palestinos civis lá na faixa de Gaza. Você está defendendo os Estados Unidos, está entendendo? Ou quando você quer invadir e ameaçar o Irã, você está defendendo os Estados Unidos. Claro, você está defendendo quem? A Raytheon, a Lockheed, o Pentágono, os grandes financiadores de armas, esse é o pessoal que você está defendendo, né? E está enviando aí forças, né, especiais aí, né, para suas bases militares aí, espalhadas pelo mundo. E aí o pessoal da Palantir disse que as democracias precisam de poder coercitivo para sobreviver. Isso daí é chamado de democracia. Vocês estão entendendo? Alguns fatos demonstram a falsidade total dessa narrativa ocidental, que ela é pura mídia, ela é puro Hollywood, ela é pura Disneylândia, né, para enganar trouxa. Né? Veja, aqueles que apoiam os Estados Unidos e Israel, que é o verdadeiro eixo do mal, hein? Aqueles que apoiam Estados Unidos e Israel no seu genocídio seguem a narrativa de Hollywood, né? Veja, o que diz essa narrativa de Hollywood? Veja, eles vão dizer que Vladimir Putin, Xi Jinping,
o Ali Khamenei, que eles eliminaram, o Kim Jong-un da Coreia do Norte, são os inimigos da humanidade, né? Não é isso? Agora, veja o que eles não dizem. Veja, eles não dizem, desde 1946, né, os presidentes dos Estados Unidos da América e de Israel, né, usando aí as forças armadas dos Estados Unidos, cometeram assassinatos atrozes em todo o mundo. Não por razões de segurança, como eles apregoam, mas para benefício próprio, né, de uma pequena casta, né, de banqueiros, de investidores e de produtores de armamento, de sionistas, e para benefício de uma sociedade que já é podre de rica. Veja, aqui estão as estatísticas. Veja, desde 1946, os presidentes dos Estados Unidos eliminaram por baixo 15 milhões de civis. Veja, o Harry Truman, ele matou mais de 3 milhões de civis. O Lyndon Johnson, né, no Vietnã, ele trucidou 2 milhões de vietnamitas. O Dwight Eisenhower, né, ele promoveu lá um golpe, naturalmente promovido e planejado pela CIA no Irã, e também fez intervenções na Guatemala. Veja, o George Bush, né, pai e filho, hein? Veja, o George Bush, principalmente o George Bush filho, lá na época do Bin Laden, né? Ele eliminou 2 milhões de pessoas no Iraque. Então, veja, as guerras do século XX e XXI são guerras não de soldados contra soldados, como era na época dos reis, né? Que era uma guerra entre forças armadas. Não, é uma guerra contra os civis, né? O Bush eliminou lá 2 milhões de pessoas no Iraque, no Afeganistão, na Somália. Veja, o Obama, né, supervisionou a eliminação de mais de 1 milhão de civis no Oriente Médio. Iraque, Síria, Líbano e Irã. Os governos de Joe Biden, Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush, Gerald Ford, Jimmy Carter facilitaram a morte de no mínimo 1 milhão e 200 mil vidas de civis, de pessoas civis que não portam arma, que são pessoas pacíficas no Oriente Médio. As sanções americanas resultaram aí em perdas imensas. Pode pôr aí dezenas de milhões de civis no Oriente Médio e na África. Essas sanções que impedem um país de ter sua própria vida em suas mãos, né? Então, se você pensar coletivamente, os Estados Unidos promoveram a eliminação de, no mínimo, 60 milhões de civis nos últimos 60 anos. Isso dá uma média de aproximadamente 1 milhão de civis por ano nas suas guerras intermináveis. Então, quem é que representa a ameaça à humanidade? A China, que nunca invadiu nenhum país e que só está preocupada em trabalhar, produzir e comerciar, né? Ou é Washington? Quem é que representa uma ameaça à humanidade? A política externa dos Estados Unidos se baseia em mentira e assassinatos em massa. É preciso nos informarmos e falarmos a real, né? Nós já entramos numa era tecnocrática e transhumana. A tecnologia, hoje em curso, ela tem por finalidade o controle social e individual. E a guerra é inerente à manutenção desse sistema do anticristo. Veja, esse sistema ele não está efetivamente implantado no mundo. Ele está em germe, ele está germinando, ele está fermentando, né? Bom, para terminar o nosso vídeo, tenho falado pouco aqui sobre a Ucrânia. Muita gente diz que a Rússia não terminou a operação militar na Ucrânia, que ela enfrenta muitas dificuldades e que ela está sofrendo ataques terríveis. Todo dia a Ucrânia consegue enfiar drones nas cidades chinesas e atacar cidades russas, né? E inclusive causando grandes prejuízos às usinas petrolíferas, às refinarias, às indústrias, né? A verdade é que a Rússia não, veja, mantém Kiev sob pressão, né? Moscou precisa manter Kiev sob pressão para tentar minar a economia do Ocidente e vice-versa, né? Se a Rússia encerra a operação militar especial na Ucrânia, ela não pode fazer isso, ela vai favorecer a União Europeia, né?
Se ela prolonga, ela mantém a União Europeia cercada e nas rédeas. Então a União Europeia é obrigada a continuamente fornecer dinheiro, armamento para a Ucrânia, né? Então é um conflito de desgaste, né? E a União Europeia que paga o custo, mais do que a própria Rússia, né? Porque a ideia é deslocar o peso da operação para a União Europeia, para o bloco europeu, forçando essa ajuda financeira para a Ucrânia, né? E levando aí as despesas para a reconstrução daquilo que foi destruído. Então a ideia é estrangular economicamente a Europa, enfraquecer a União Europeia e enfraquecer a OTAN. Isso é de interesse para Moscou fortalecer sua zona de segurança lá no Ártico e na Eurásia, né? Veja, mas é um país que atravessa dificuldades, né? Veja, você não ocupa aí milhares de quilômetros quadrados na Ucrânia e você não impõe baixas no teu inimigo sem algum tipo de sacrifício. No entanto, o fim dessa operação na Ucrânia não interessa à Rússia nesse momento. Porque se a sua finalidade é estrategicamente enfraquecer economicamente a Europa, fragmentar politicamente a Europa, reconfigurar a estrutura de poder no continente, né? E você combina isso com um estrangulamento do sistema energético europeu. Agora combine isso daí com a estratégia iraniana de tensionar o Estreito de Hormuz, né? Você vai trazer instabilidade para o Ocidente, você vai dividir as alianças ocidentais e você vai acelerar a ruptura da ordem unipolar, com controle energético, né? Leia-se petróleo, gás, deixando de ser um monopólio do Ocidente, né? Bom, então aqui chegamos ao final de mais um vídeo de análise geopolítica. Falamos aí da época da industrialização do regime militar brasileiro, falei alguma coisa sobre o bolsonarismo, sobre o modelo chinês, o modelo americano, analisamos um pouco aí também a guerra do Irã e da Ucrânia e vamos em frente, pessoal. Canal Luz no Fim do Túnel, canal da mídia alternativa independente, canal de livre comunicação e de livre expressão. Chegou até aqui, peço o seu like no nosso vídeo, o seu comentário é muito valioso. A quem ajudou o canal, estou imensamente grato. E verifique se você está seguindo o canal. Se você gostou dos nossos vídeos e do nosso estilo de elocução, então torne-se membro do canal ou, se quiser, pode também ajudar o canal. Obrigado a todos. Foi seu interlocutor Helder Araújo e me despeço aí muito agradecido pela sua atenção. Até mais.